Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast OstetoCast. O meu nome é Salomão Osteto e a gente está aqui mais uma vez aqui nesse podcast para falar sobre odontologia, implantodontia, qualidade de vida e vários assuntos que interessam principalmente ao profissional cirurgião dentista. Afinal de contas, somos todos aí apaixonados pela odontologia. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na minha cidade o meu grande amigo Marcos Naconeci, uma referência nacional na área de biomecânica. Hoje o Marcão, veio aqui na minha cidade para gravar aulas para minha plataforma de treinamentos, a Osteto Academy. Então o Marcão aí veio dar aulas de biomecânica, são aulas que ele ministra aí com excelência, melhor do que ninguém, e já veio divulgar também o software dele, né, o SPPA, o software aí que nos auxilia no planejamento das reabilitações em implantodontia. Marcão, Dr. Marcos Naconeci, muito obrigado pela presença aqui e boas-vindas aí ao nosso podcast. Salomão, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Foi muito legal hoje de manhã a gente gravou essas aulas, né, pro teu Osteto Academy, que eu acho que já é a segunda vez que eu gravo, né, para ti. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse teu projeto, é muito interessante. A gente estava conversando, né, sobre quanto a gente numa plataforma digital pode atingir as pessoas, né? Eu acho que esse é a tua missão aqui, de fazer esses cursos online que tem uma abrangência enorme, e eu feliz demais de fazer parte desse projeto teu aí. Então, mas também legal esse podcast que a gente vai fazer junto aqui, de quebra, nessa visita à tua cidade que eu não conhecia, Joinville. Muito legal, né? Muito legal, Marcão, que a gente está aqui, porque querendo ou não, nós somos dentistas, né? E a gente já está há muitos anos aí no mercado. Nos formamos numa época que não tinha internet, né? Não existia redes sociais, mas um grande aprendizado, né? Que eu particularmente tive com o professor Franciscone, né? Professor Franciscone, saudoso professor Franciscone, meu grande mestre do mestrado, do doutorado. O professor Franciscone, ele nunca foi um dinossauro, né? Eu estava até falando para o Marcão aqui que eu acho que o professor Franciscone, ele teve Instagram antes mesmo de eu ter o meu próprio Instagram. Significa que ele sempre esteve à frente do seu tempo em todas as situações, né? Eu lembro, inclusive, que o nosso congresso CONAIM, não sei se o Marcão lembra, mas a gente fez o primeiro congresso nacional de implantodontia do Brasil, ministrado totalmente no formato digital, o CONAIM, né? Foi justamente, teve como patrono o próprio professor Franciscone. Marcão, vou começar abrindo aqui por uma questão muito interessante. Queria saber o teu ponto de vista aí sobre o mercado da odontologia, né? Esse mercado, né? Muitas faculdades aqui no Brasil, um novo perfil de profissional aí surgindo, né? Redes sociais aí colaborando com a imagem, com a divulgação das clínicas e dos profissionais. A gente sabe que isso tem o lado bom e o lado ruim. Queria saber a tua visão aí, como é que anda a odontologia? Continua sendo uma profissão nobre ou ela muito desmerecida aí ultimamente? Como é que está a odontologia? Essa pergunta eu acho que para mim ela é bem feita, porque ano que vem eu vou fazer 40 anos de formado. Eu me formei em 85 na PUC do Rio Grande do Sul. E eu comentando com os colegas também, esses tempos atrás, assim, como eu vi um processo de transformação da odontologia desses 40 anos, né, desses 39 anos que eu tenho. Porque realmente, assim, eu acho que a gente viveu uma época, no passado vivia uma época assim, que a formação era muito importante, né? Que as pessoas que tinham era mais, como é que eu vou dizer, assim, a faculdade ela exigia em termos de conhecimento, né? Eu sou professor ainda, eu dou aula na UBRA, lá de Canoas, e também eu tenho um curso de pós-graduação em implantodontia na ABO do Rio Grande do Sul. Então eu também acompanho essa parte do ensino de hoje, né? Então eu realmente, assim, me impressiona, talvez os mais novos achem que isso é normal, mas me impressiona essa simplificação da profissão, né? Essa nossa profissão como ele era muito mais exigido em termos de conhecimento, né? Eu estava vendo uma notícia agora, Salomão, que eu estava comentando contigo, né, do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que dos cursos mais procurados, dos 10 cursos mais procurados, a odontologia não aparece entre os 10. Eu vejo assim como baixou o nível da nossa profissão em si, mas não é por causa da necessidade. É um paradoxo, né? Porque a necessidade, acho que ela sempre é mais presente, né? Mais edentos totais, gente precisando, né?
mas eu acho que a concorrência que gerou pela quantidade de faculdades gera uma disputa que não é bacana, assim. Eu acho que um mediatismo, tratamento muito rápido, muito devastador, muito mutilador, muitas vezes, né? Então me preocupa assim um pouco, Salomão, realmente, assim. Eu acho que a gente tem que se dar conta que a gente não pode fazer parte desse, né, do que está acontecendo, desse movimento, né, das pessoas, né, tem que ficar alheio a isso, né. A gente interessante, né, Marcos? A gente faz parte de uma fase da odontologia onde nós... eu tinha o sonho de ser dentista, né? O meu sonho era ser dentista. Eu, quando estava no segundo ano lá do segundo grau, terceiro ano do segundo grau, já sabia que queria ser dentista. Então aquilo era como um sonho, né? Eu estava lá no cursinho pré-vestibular e eu almejava, né? Nossa, tinha um status, né? Era o status de ser dentista, mas era como se... fazia parte até do meu futuro de vida, né? Sim. E, então a gente aprendeu a valorizar muito isso. É claro que os tempos mudaram, né? A odontologia sempre foi uma profissão muito técnica e hoje existem muitas outras profissões atraentes no mercado, né? Haja vista aí a evolução, né, da internet, das redes sociais. Mas eu sinto isso que você sente também, né? A odontologia ela está um pouquinho em queda, parece até na visão do próprio dentista, né? Que talvez não se valoriza tanto como nós nos valorizávamos. Exatamente. Né? Então, são tempos novos, né? São desafios novos. Continua, no meu até ponto de vista... Até o próprio paciente também, né, Salomão? O paciente vê assim, já com um pouco de certo receio de tratamentos, né? Não sabe, talvez perca um pouco de confiança no que o dentista fala por essa disputa acirrada, né? Então, esse número de faculdades muito grande gera uma concorrência muito forte que a gente acaba perdendo um pouco, acho que a confiança, o paciente perde um pouco a confiança do que vai ser feito, né? Existem muitos profissionais no mercado, né? Assim como a medicina, né? Existem muitos médicos no mercado. Acho que o tempo fez com que a gente aprendesse até a separar o joio do trigo, né? Os pacientes, muitas vezes, eles sabem, né? Eu particularmente, quando vou procurar um médico, né? Eu pesquiso bastante. Muitas vezes procuro mais de um profissional. Então porque tem muita gente... médico que tem um outdoor numa estrada, tu não vai procurar ele por causa disso. Eu acho que tem muita gente... Instagram. Acho que tem muita gente por aí, né? Mas ainda acredito que, falando em termos de mercado, né, existe uma grande parcela da população que busca pelo melhor. Então, como eu sempre digo, né, existem profissionais e profissionais. E existe um tipo de cliente para cada tipo de dentista. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Existe um tipo de profissional para cada tipo de paciente. Né? Nem todos os pacientes buscam a mesma coisa. Tem muitos pacientes, tem uma parcela da população que sempre vai buscar preço. E tem uma parcela da população que está no meio do caminho e tem uma parcela de pessoas que busca pelo melhor. Né? Então, cabe ao profissional se identificar com cada tipo de paciente. É isso que eu percebi que aconteceu no decorrer da minha vida profissional. Você percebeu isso também? Sim, eu acho que o que aconteceu ultimamente que eu vejo foi o surgimento, não sei se tu concorda, Salomão, o surgimento dessas clínicas de franquia, né? Que é como se fosse uma fábrica, né? De um tratamento único, mas assim, tem que ser fechado de qualquer forma, tendo condições ou não, né? Isso que a mecanização do tratamento, né? Que eu acho que é ruim para nós, é aquela coisa que seria mais personalizada, tu ouvir. Eu falo para meus alunos muito assim, mais pela idade, né, ou pela experiência, eu falo muito com os alunos que estão começando, né? E eu falo assim, pessoal, olha só, às vezes a gente peca, assim, eu vejo os alunos falando com os pacientes no curso. Às vezes eles pecam muito de tentar já empurrar o tratamento, já falar o que tem que ser feito e vamos embora, e é isso aí. E eu vejo assim, se vocês pararem para ouvir, né, o simples ouvir mais, deixar o paciente falar, eu acho que vocês criam uma sensibilidade para saber o que o paciente está buscando. Porque às vezes, não sei se tu concorda, assim, às vezes tem um paciente que quer coisas mais complexas e para ter uma solução mais, né, mais significativa, e outros que querem uma coisa que, ou seja, por enquanto ainda não querem, né, pode ser que mais adiante, mas uma coisa mais simples. Sim. E às vezes a gente tem que saber ouvir o paciente para saber o que ele está buscando. Perfeito. Né? E eu ouvi, não precisa nem falar, ouve. E isso é muito bom porque acaba gerando, eu sei que geralmente acontece comigo, quando eu proponho uma coisa, assim, doutor, é isso que eu queria ouvir.
sabe? Mas não é porque, né, eu adivinhei, é porque ele de alguma forma, ele expôs a necessidade dele, né? Ou a necessidade imediata, se não tem muitas condições de fazer, tem plano B, plano C para tudo, né? Perfeito. Ou não, ele está querendo que seja um tratamento mais definitivo, então vamos lá. Então eu falo para os alunos isso, escutem paciente, percam tempo nessa primeira consulta para ouvir mais do que falar, né? E hoje em dia a vida está tão... Ninguém para ouvir ninguém, né? Só nas clínicas de terapia, né? Que paga 1 hora para ouvir. Mas assim, eu digo, como ganha paciente ouvindo? Né? Eu vejo isso muito forte, assim. Eu lembrei de um paciente que eu atendi uma vez, Marcos. Meu parente, né? Ele já faleceu, mas meu parente, não parente muito próximo, parente distante. Uhum. Mas ele me procurou para trabalhar com laminados cerâmicos. Uma época já há muitos anos atrás que eu ainda trabalhava com laminados. E ele gostaria de fazer uma reabilitação, 6, 8 elementos na região anterior. Mas o sorriso dele era um sorriso bonito. E era um sorriso que combinava com ele. Sim. Mas provavelmente ele estava passando por um processo ali que a autoestima não estava muito legal. Ou de repente ele começou a ver ali que todos os amigos estavam instalando laminados. Sim. E a minha sugestão para ele naquele momento foi não fazer o tratamento. E então eu aproveitei aquela consulta para dar uma injeção de autoestima. Sim, eu falei que ele estava buscando, não falei é que ele era um cara super problemas. bem apessoado, um cara super simpático, né? Que tinha muitos amigos e que até perguntei para ele por que você está buscando isso se está tudo bem, né? Eu quis questioná-lo. Uhum. E felizmente eu consegui convencê-lo a não fazer o tratamento. Pois né? É, que ele não ia ter aquilo que ele estava buscando, não ia ser não era, né? Ele estava buscando uma autoestima talvez que ele artificial, que ele viu na TV, né? Algo ali, uma busca efêmera de algo que não era tão importante naquele momento. Né? E o dentista que embarca nessa acaba entrando numa roubada, porque a autoestima não vai melhorar tanto assim, porque é uma coisa mais interna, né? Aquelas facetas, daqui a pouco ele vai achar defeito do nada, não vai se sentir feliz com aquelas facetas. Né? E a gente também, teve uma formação, né, Marcos? Uma formação que a gente tinha, eu acho que mais senso crítico. Né? A gente não instalava laminados em qualquer paciente. Exato. Né? A gente realmente poupava os dentes dos pacientes, né? Mesmo que hoje existam as lentes, os tratamentos minimamente invasivos, ainda assim, né? A gente sempre teve aquele senso crítico de saber se era o momento ou não. Né? E a gente realmente agora vê uma linha de produção, como você falou, nessas clínicas, né? Onde realmente a meta ela é mais importante do que esse feeling de saber que tipo de tratamento que o paciente precisa. Né? Ainda mais agora, falando em laminados, né? Os laminados de resina, né? Ou seja, puxa vida, é um trabalho que em pouco tempo essa resina já não vai estar mais esteticamente agradável. Né? Não é um laminado cerâmico, né? E isso eu acho tão enganador, isso que eu fico assim, mal com isso, porque não é passado isso ao paciente. Né? É como a gente estava conversando, o paciente que sai de uma prótese total e vai para um protocolo, ele tem um ganho, né? Ele vai sentir um pouco de diferença, né? Aquela coisa do céu da boca já está descoberto, né? Tem muito isso, mas ele sai numa situação pior para uma melhor. Agora, muitas vezes o paciente é dentado, ele está numa situação que está com os dentes naturais, principalmente na região anterior, e ele remove para um protocolo, ele sente muito essa diferença. Mas essa diferença não é contada para ele antes. Né? Ele não tem essa noção, é passado para ele como são os dentes fixos novamente, mas ele não tem essa consciência que ele vai ter depois quando ele coloca a prótese protocolo. Assim, então, por isso que ter esse discernimento. Eu acho que quem quer ter um futuro, se eu daria um conselho para quem está começando agora, assim, quem tem esse discernimento e oferecer o tratamento que o paciente está buscando e aquilo que ele vai se sentir bem, nossa, eu acho que tem uma chance de ter uma vida, talvez não monte uma clínica de franquia e ganhe muito dinheiro, mas pelo menos ele vai ter a certeza que esses pacientes vão indicar outros e ele vai ter uma fonte de pacientes satisfeitos, né? E não só... Marcos, uma vez eu ouvi na faculdade, tinha um professor meu na faculdade, que ele tinha uma frase que ele falava assim, ó, que a odontologia mediana era fácil, mas a boa odontologia era difícil. Exato. Eu ouvi isso quando eu estava, acho que na primeira fase da faculdade, e eu achei uma frase extremamente simplória. E eu não entendi aquilo. Né? A odontologia mais ou menos era uma odontologia fácil, né? A odontologia boa era difícil. Realmente é uma área tecnicamente muito difícil. Né? Então, quem escolhe odontologia
tem que estar apto para enfrentar os desafios inerentes à profissão. E realmente Claro. são muitos desafios, né? E essas questões, inclusive, de saber o que o paciente está procurando, o que oferecer, quando oferecer e os nuances da profissão, né? A gente aprende com o tempo. E como você falou, as pessoas estão muito imediatistas, né? As pessoas elas não têm o meio do caminho. Né? Eu, por exemplo, né, trabalho já há muitos anos de forma exclusiva com as reabilitações totais sobre implantes. É bem isso que você está falando. Você tem que entender o que o paciente está buscando. É muito fácil atender o paciente edêntulo, aquele que já não tem mais nenhum dente na boca. Agora, e o paciente que tem alguns dentes? Né? A tomada de decisão. A tomada de decisão, em algumas situações, ela é difícil. Né? E o discernimento faz parte. Agora, se você trabalha num ambiente onde bater meta, bater sino é o mais importante, isso acaba ficando para trás, esse discernimento, né, Marcos? E assim, ó, vou dizer também o contrário. Assim, às vezes tem situações que o paciente não quer perder seus dentes, mas ele acaba tendo uma situação com uma prótese móvel que incomoda, por causa de alguns dentes, né? Transformar aquilo ali num protocolo seria um ganho. Né? Assim, não é manter dente a qualquer custo, né? Não é isso, né? Mas assim, é ter esse discernimento, né? O que ele vai ganhar com isso, né? Eu acho que, eu não sei, tu é na mesma lógica batida aqui, ó, assim, ó, o cara sair do consultório teu feliz da vida, assim, ó, é a qualidade de vida que a gente busca, né? O paciente sai feliz com o que tu ofereceu, que tu colocou, né? Porque é tão bom isso, né? Tão revigorante fazer um tratamento que o paciente era aquilo para ele, né? É como se um vendedor um corretor de imóveis vender a casa certa para aquelas pessoas, para aquela família, né? Eu acho tão importante isso, né? E eu fico tão frustrado se o paciente não buscou uma coisa diferente que teve, ou para mais ou para menos. Eu acho que é tão... E aí entra, por isso que eu digo assim, acho que entra essa coisa de ouvir. Eu falo com meus alunos muito isso, que eu vejo que hoje também nesse mundo imediatista ninguém quer ouvir, parar para ouvir, né? Assim, ouçam o paciente de vocês, expor, falar qual é a necessidade dele, qual é o que ele está buscando. E aí em cima disso dar o tratamento perfeito. Isso eu sempre acreditei. Eu acho que é o segredo assim, para uma clínica de sucesso. Assim. Sucesso no mundo não só financeiro, né? Sucesso geral. Né? Eu lembro de o professor que eu tive, professor Orlando. Na verdade, eu não gostava muito dele, mas uma coisa que me chamou muito a atenção também, que eu lembro até hoje, que ele sempre falou, não sejam um dentista, um dentistinho. Eles falavam, sempre vocês, quando vão fazer um planejamento, vocês têm que pensar no contexto. Né? Então, aquilo que você está falando, né, Marcos? A gente não vai tirar dente que não precisa, né? Dente rígido do paciente, né? Que busca por uma prótese tipo protocolo, por uma reabilitação total. Mas também a gente tem que ter o bom senso, né? Muitas vezes você está lá com o paciente, uma maxila, por exemplo, que você tem 2 premolares rígidos numa maxila. Apenas 2 premolares rígidos. Ele vai viabilizar. Eu vou manter esses 2 premolares porque estão rígidos e agora eu vou encher o paciente de enxerto. E o paciente ele só quer algo mais simples. Exatamente. Né? Ele só quer algo mais simples. Então, a busca pela simplicidade sempre vai ser algo preferível. Eu já falei isso em outro podcast. Os dentes que são estratégicos, né? Tem dentes que são estratégicos para manter. E tem outros que não, que eles vão atrapalhar um tratamento, um outro tipo de abordagem, né? Exato. Então, ter esse bom senso de assim, não, esses aqui, se eu não removê-los, a gente não vai conseguir fazer esse tipo de tratamento. Uma prótese total, o que for, um tratamento mais simples, né? Que o paciente tem condições de pagar. Perfeito. Né? Então, tem isso também. Então, o dentista tem que não adianta botar o paciente num contexto social também. Então não adianta só aumentar o número de parcelas, né? Fazer que nem essas. Também é outra crítica, de novo, essas clínicas de convênio, que é parcelar em não sei quantas vezes o paciente ficar muito tempo pagando, empurrando um tratamento. Então, assim, de repente não faz uma coisa mais simples. Quantas vezes a gente já fez, assim, talvez até próteses provisórias, que de uma forma melhor, que ficassem por mais tempo, né? Sim. Né? Dá essa... Brandemar, que eu acho que foi o cara que pensava muito nisso aí, né? Devolveu simplicidade para reabilitar o paciente. Né? Exato. Marcão, a gente está conversando aqui e tudo isso é porque a gente está buscando crescer profissionalmente, né? Então, essas dicas, essa nossa experiência vivida, a gente espera sempre que alcance mais pessoas, né? Principalmente talvez aí os que estão começando. Os que estão começando. Mas vamos falar especificamente assim de crescimento profissional, né? Qual a dica que você daria hoje para um cara que quer crescer profissionalmente? Sabe aquele profissional que, como se diz aí, né, tem sangue nos olhos? Né? A gente sabe que estudar é imprescindível, né? Estudar na odontologia vai ser para a vida toda, né? Para que o desempenho técnico seja sempre o mais eficaz possível. Mas tem um componente aí, Marcos, que pouca gente fala.
né, que eu vivencio isso durante toda a minha vida profissional, estou com 28 anos de formado, que é relacionar o desenvolvimento pessoal ao desenvolvimento profissional. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que se você se transforma numa boa pessoa, inevitavelmente você vai ser um bom profissional. Você concorda com essa frase? E no teu ponto de vista, né, 40 anos de odontologia, você fez uma relação da sua vida, sempre quando você buscou ser uma pessoa melhor, você associou com também você acabar se transformando num profissional melhor? Vamos voltar para responder isso, eu tenho que voltar aqui no começo o que tu fala para os teus alunos. Isso também, para o crescimento, assim, o sangue no olho, para ter crescimento profissional, sangue no olho. Eu acho assim, a odontologia, quando a gente começa fazendo tudo, né? Então, todo mundo entra nessas clínicas né? É um horror, né? Eu falo para o aluno assim, tu vai para essa clínica que é atendimento de a cada 20 minutos e é um paciente atrás do outro, tem que fazer a clínica, tudo. Assim, faz. Mesmo que, assim, faz mesmo, não importa o valor que tu vai receber. Porque nesses lugares tu vai começar a pegar corrida, vai pegar a mão, vai pegar o que tu não pegou na faculdade, vai perder o medo, né? Já tá. Agora, fica um tempo. Mesmo se eles aumentem teu salário em muito, cai fora. Para tu se desvincular daquele tipo de abordagem terapêutica, de esse bastantão, não ouvir ninguém, não ouvir o paciente, não ficar atendendo, né? Então, tem o time para tudo, né? E eu acho que assim, no passar dos anos da evolução, quanto mais cedo, melhor. Mas o aluno, assim, quanto mais começar a ver dentro da nossa área da odontologia, o que chama mais, o que prende mais, o que brilha mais o olho. Eu acho que isso também é tentar achar esse time. Isso aconteceu comigo, porque é engraçado, quando eu me formei, meu pai era procurador de justiça aposentado, e aí mas ele tinha uma relação muito grande na OAB, na Caixa dos Advogados, então eu consegui um emprego ali. E aí, na época, foi muito interessante, porque na época eu tinha o dentista ele que indicava os dentistas para ser contratado. E eu caí de paraquedas, de cima do advogado-chefe, fui cair ali, né? E ele ficou muito indignado assim e me botou para fazer endodontia, canal. E eu tinha me formado em dezembro, comecei a fazer endo de molar em março, um atrás do outro, né? E eu me odiava assim aquilo ali, eu comecei a sentir aquilo ali, que será que é para mim isso, sabe? Né? A gente começa a se questionar se realmente tu gosta daquilo, né? Aí, com o tempo, fui refinando. Eu vi que a prótese que era a minha batida, que eu gostava disso. Então, eu comecei a me deslocar para estudar aquilo. E aí, isso vai vai saindo a nuvem da frente, porque tu deixa de fazer um pouco de cada coisa que tu nem sabe se está gostando de fazer ou não, e começa a fazer aquilo que tu realmente gosta. Que é teu caso com... não é só implantodontista, tu é implantodontista de reabilitação de pacientes totalmente adêntulos, né? Exato. Né? Então, assim, tu foi pro funil do funil, fazer aquilo que te brilha o olho. E a gente tem que ter isso, eu acho, na profissão. Toda profissão tem que achar. Às vezes eu vejo os alunos assim no pós-graduação e fico meio desanimados, coisas assim. Pois é, professor. Tá difícil, né? Assim, calma. Assim, não é que tu não gosta do que tu faz. É que tu não está gostando do que tu está fazendo agora. Mas não é que tu não gosta da profissão. Acha na tua profissão que aquilo que te faz, que tu faria de atendimento de graça até, se fosse possível. Né? Tenta achar aquilo ali. E aí vai fundo, vai estudar aquilo. Porque isso também é outra coisa que eu acredito. Quando tu começa a estudar, abre um portal, né? E assim, tu vai vendo que, tu estuda, vai aprendendo mais coisas, vai curtindo, e tu vai te sentindo valorizado internamente, né? Tu vai sentindo orgulho de ti, porque tu sabe mais que aquilo ali tu sabe bem. Né? Exato. Quando eu vejo assim, isso aconteceu comigo no início, porque eu também tive uma época que eu trabalhei em prefeitura de periferia de Porto Alegre. Então eu nem gostava muito de falar o que eu era dentista, sabe? Porque eu não me orgulhava aquilo ali. E aí quando eu comecei a estudar a fundo, comecei a me especializar, fiz especialização, depois mestrado, doutorado, mas naquela abertura de portas que eu fui estudar, isso me deixou muito orgulhoso do que eu fazia. Então é isso que eu acho que o estudo faz, ele dá faz com que o dentista fique orgulhoso da sua profissão. Exato. Né? E tem essa coisa de procurar como tu fez, exatamente como tu fez. Procurar aquilo que tu gosta de fazer nesse mar de coisas que a odontologia oferece, né? De trabalho. Mas
tenta sair desse geral e tentar lá. Eu acho que seria assim os 2 conselhos que eu daria. Super legal, assim, Marcão. Marcão, e que eu digo sempre, né, o pensamento de longo prazo, né? A gente vive realmente aí talvez numa sociedade um pouco imediatista, mas a odontologia você vai galgando degraus e vai galgando experiência, né? Então esse pensamento de longo prazo, pelo menos particularmente para mim, me fez sempre saber que algum dia eu chegaria aonde eu gostaria de estar, né? Mas não necessariamente aquele era o meu momento. Eu não sei se você sabe, Marcos, mas eu já trabalhei com odontologia móvel. Né? Já trabalhei com odontologia móvel. Eu moro numa cidade com muitas indústrias, né? E quando eu comecei a minha profissão aqui, eu trabalhei com odontologia móvel, mas numa época que no Brasil não tinha cadeira móvel para vender. E olha só o que eu fiz. Eu fui numa ferramentaria e eu construí uma cadeira odontológica móvel. Acho que a cadeira pesava mais do que 300 quilos. E eu levava essa cadeira até as empresas para fazer exames odontológicos. Não, entendi. Fazia exames nos funcionários das empresas e esses funcionários eles eram atendidos no meu consultório, né? A gente estabelecia um programa de convênio com as empresas e esses funcionários, interessante que eles só poderiam ser atendidos fora do expediente de trabalho. Então eu atendia essas pessoas ou depois das 6 ou sábados, sábado de manhã, sábado de tarde. Então cansei de trabalhar sábado até as 5 da tarde. E era uma época que eu já gostava muito do que eu fazia. Então, mesmo atendendo aqueles pacientes, eu lembro que uma vez eu fui numa ferramentaria, estava chovendo, estava de calça branca, eu tinha lama até o joelho praticamente, porque eu fiquei numa parte descoberta e a minha esposa ia comigo como auxiliar. Então, nós fazíamos os exames, mas os tratamentos eram feitos na minha clínica. Mas já era uma época onde, mesmo fazendo tratamentos mais simples, digamos assim, eu já procurava dar o meu melhor e já tinha esse pensamento de longo prazo. Né? Então eu já estava construindo algo que me levaria a mais tarde estar na especialização, mais tarde no mestrado, mais tarde no doutorado, mas era um pensamento de longo prazo. Agora, independente de onde eu estava, sempre aconteceu isso comigo. Independente do momento da minha vida, eu estava lá, né, 100% presente, 100% feliz com aquilo que eu estava realizando. Não me sentia nem um pouco menosprezado ou pequeno por estar trabalhando com convênio dentro de empresa, com cadeira móvel. Você sabe que eu também assim, perguntar assim, como é que eu me formei, a minha base de clientes, eu tenho muito isso aí também. Eu tive muito convênio no início da minha clínica, assim, e convênios bons e ruins, mas mesmo os ruins eu atendia como se fosse paciente particular. Claro. Eu não diferenciava em nada, e nem o tempo de consulta, nada. Isso eu falo para os alunos também. O que isso acarretava? Que aí ele estava se atendido, gostava, e aí ele mandava o irmão que não era conveniado, aí vinha particular, ou mandava um amigo, entende? Então isso também cria essa rede, né? Porque tu deu o teu melhor. Claro. Então o teu melhor, a pessoa gostou e vai indicar. Assim, eu acho, né, a gente estava conversando sobre o negócio do mundo digital, que tem que aparecer, mas parece que ainda vale aquilo, né? Vai lá que o cara é muito bom, gostei muito dele. Sim. Isso ainda é válido, né? O dentista, né, Marcos? O dentista ele é um artesão. Né? E como o dentista ele é um artesão, né? Ou seja, a gente não tem como trabalhar em escala, né? A gente atende um paciente por vez. Então o fato de sermos um artesão, a gente tem que saber que foi uma escolha que nós fizemos. Não foi algo que aconteceu aleatoriamente. Nós fizemos escolhas. Então a gente tem que arcar com a responsabilidade que aquela escolha, da escolha que a gente fez. Né? Então o que isso significa? Que se a gente vai ganhar muito dinheiro, se a gente vai ganhar pouco dinheiro, né? E obviamente que a gente quer ganhar bastante dinheiro, mas a gente sabe que o nosso objetivo é sentir satisfação de fazer o bem feito. Né? Eu acho que todos os dias ir dormir com a cabeça no travesseiro sabendo que você foi caprichoso, fez um trabalho bem feito e sentir satisfação com aquilo, né? Eu acho que esse realmente é um grande ganho no final do seu dia, né? Que te faz cada vez ficar mais apaixonado pela profissão. Então fazer bem feito também é um hábito que te leva a crescer profissionalmente. Mas isso tem muito a ver também com não vou dizer índole a palavra, mas assim, com que é a pessoa internamente, como ela é, né? Assim, eu até hoje, assim, eu vou fazer ano que vem, eu faço 40 anos de formado, como eu disse. Se deu um procedimento errado, que eu vou ter que repetir depois, eu já fico chateado por isso, porque assim, puxa vida, sabe, né? Eu fico com pena, o paciente veio, né? E eu vejo isso, parece que hoje em dia está menos valorizado isso nessas novas gerações, eu estou vendo, né? Que, por exemplo, eu vejo o aluno atendendo os pacientes e atendendo como se fossem manequins, atendendo manequins. Né? E meio falando coisas na frente do paciente que não era para estar falando. Perfeito. Né? Ele está ali porque eu falei assim, pessoal, olha só, vou ser bem claro, uma vez eu dei uma chamada em todo mundo. Assim, se todos esses pacientes tivessem dinheiro, tivesse bem de grana, eles não estariam aqui. Eles estão aqui,
estão se sujeitando a ficar uma tarde inteira para ser atendido 1 hora, né? Tem que esperar. Eles não se importam mais porque eles não teriam condições de vir. Né? Então assim, poxa, respeitem isso, né? Eles estão proporcionando o fato de vocês aprenderem. Porque se não fosse eles, vocês iam estar em manequim mesmo trabalhando, né? Então assim, respeitem esse paciente que está ali, né? Tratem ele como se fosse um paciente que está no consultório de vocês têm que ter cuidado com isso, né? Isso que eu acho que desse mundo imediatista está faltando um pouco isso, né? Olhar para a pessoa, mas eu não sei também se isso é uma coisa que essa empatia também está faltando um pouco em certas pessoas também, é uma coisa difícil de dizer, mas essa coisa meio geracional parece, né? É uma coisa muito rápida, então nem tem tempo para ouvir o paciente, né? Com certeza, Marcos. Acho que a busca é pela melhoria contínua, né? Eu falei que estudar é inerente ao cirurgião dentista. Eu acho que nós somos os profissionais que mais estudamos, né? Mas a pergunta que eu queria te fazer, Marcos, é a seguinte, assim, o que você acha que faz o paciente te escolher como dentista? Né? O paciente hoje, ali, talvez no mesmo bairro, ele tenha vários bons profissionais para que ele possa fazer uma escolha, né? O que você acha que faz ele te escolher? Né? Por que ele te escolhe? Eu já vou te dar a minha opinião sobre isso. Né? A gente está falando sobre a relação do desenvolvimento pessoal com o profissional. Né? Então, eu conheço um pouco os seus hábitos, né? O seu dia a dia. Sei que você é um cara que gosta muito de esporte, gosta de pedalar, nada todos os dias. Isso já faz com que você já seja uma pessoa diferente, né? Porque eu acredito que quem faz esporte é diferente. E não tenho a menor dúvida que o esporte te leva a um nível de energia que acaba te transformando num profissional melhor. Você acha que o paciente percebe isso? E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque tem certas coisas que extrapolam apenas a questão técnica e o quanto de formação que você tem. Aí que entra o desenvolvimento pessoal e os bons hábitos criados. Você acredita nisso? Eu acredito, mas eu vou fazer um parênteses anterior a esse comentário que eu vou fazer para ti, que é o seguinte. Eu acho que tem 2 grandes grupos de pacientes que procuram tratamento. Tem aqueles pacientes que só confiam numa opinião de quem eles confiam, né? De alguém que foi tratado, uma indicação de alguém, que é o meu caso. Eu não iria num médico porque eu olhei o Instagram do médico, eu ia no médico, meu irmão é médico, vou perguntar para ele, minha cunhada é cirurgia plástica, vou perguntar para ela, e assim, eu vou procurar informações para descobrir um profissional. E tem aqueles que são mais movidos pela mídia, que é colocada, né? Que vai atrás de o que é propagandado dentro do nosso meio, né? Isso sim. Então, eu acho assim que até os pacientes esses que procuram mais via mídia são pacientes são mais volúveis. Eles vão fazer um tratamento contigo, mas um próximo já procura um outro e vai indo. E os que vêm por indicação, acho que eles são mais fidelizados a isso. Aí vem a tua próxima. Eu acho que tem esses 2 grupos, você tem que ter cuidado como lidar com esses 2 grupos diferentes, né? Porque a gente tem que saber que fidelizar isso. Acho que tem a fidelização, no final das contas, ela é muito importante, né? Sabe o Celso Swart, né? Que ele o Celso Swart, ele bate muito nessa tecla. Fideliza os que tu tem, né? Não fica muito mais do que os novos, tu tenta fidelizar os que tu tem e eles vão te trazer mais. Mas aí essa pergunta que tu fala agora, a outra questão que envolve tu tá assim na tua vida, o contexto da tua vida profissional junto com a tua vida pessoal, né? Dos teus hábitos e tudo mais, né? Eu acho assim, isso é uma janela tão grande que o paciente enxerga tão facilmente para dentro, né? Da gente, assim, quando a gente está, o estado de espírito que a gente está. E eu acho que tu linka o esporte, que eu sempre acreditei que o esporte ele é assim, eu falo assim, ainda bem que a natação faz bem, porque se não fizesse eu ia fazer igual, assim, né? Porque é tão bem-estar que me gera, né? E eu acho que esse bem-estar que gera, tu tá cuidando de ti, cuidando do teu corpo, e o bem-estar de um exercício que te libera endorfina, que te dá tranquilidade, isso é tão facilmente transmitido para o paciente que ele percebe o quanto ele está ali. Porque, Salomão, tu sabe muito bem, a gente conversou bastante disso, quantos embates tem durante um tratamento, muitas vezes, né, com o paciente, com a gente, né, dizendo que é assim, gostaria de ser assim, não é, assado, né? Tem esses micro-embates, né? E quando tu não está bem, a chance de o vulcão explodir, né, com o paciente, exato, né, é muito alta, né? Ser pouco tolerante às queixas. Perfeito. Né?
Essa é outra coisa. A gente quer mais tolerância. E eu acho que o esporte ajuda a ser mais tolerante com as situações, com as queixas, porque vai estar bem contigo. Então a vida está mais colorida, vamos dizer assim, né? Sim. Então, aquilo que para uma outra pessoa se ofenderia muito, um comentário de um paciente, para quem está mais bem consigo mesmo já não bate tanto, né? O que eu faço? Eu também falo, eu dou esses conselhos. Eu me sinto um pouco pai assim dos meus alunos, né? Porque eu vejo as situações e eu fico falando. E às vezes eu vejo que está embaixo o paciente com o aluno, né? Aí eu falo assim, ó, eu vejo no semblante do paciente, ele está com aquela cara de mal com a vida, né? Assim, ó, ele está mal. Então tem uma metralhadora apontando, giratória está apontando. Se chegou em ti, cara, infelizmente, mas não é contigo a coisa, né? Ele não está bravo contigo, ele quer descarregar em alguém. Então tenta assim. Aí entra se tu tá de bem com a vida, tu tá bem, né? Perfeito. Entra assim, aquilo vai entrar, só fica na tua um pouco, daqui a pouco ele já vai sentir o que falou demais, que foi muito grosseiro. Sim. Ele já muda, né? O paciente Sim. já até pede desculpa nas saídas, desculpa, eu tô meio mal, né? E às vezes até te confessa que ele aconteceu isso, estou me separando, o que for, né? Então, eu vejo como estar bem, né, em todos os sentidos internamente, quem trabalha com o público é mega importante, né? Eu queria muito chegar nessa questão, Marcos, porque muita gente me pergunta qual é o caminho do sucesso profissional, né? E certamente, Marcos, você com 40 anos de profissão, eu com 28 anos de profissão, o que é bem nítido pra gente, né, que a pessoa que a gente se transforma, né, nessa busca pelo desenvolvimento pessoal reflete na nossa profissão e o paciente percebe isso. Né? O paciente, se ele está à frente de um profissional que busca pela melhoria contínua, pela busca, vamos dizer, pelo esporte, né, por estar sempre bem, procurar né? estar bem para atender bem, né? Ele vai perceber isso. Porque o paciente ele não está em busca apenas de uma questão técnica. Né? Eu tenho certeza absoluta que se a gente colocar dois profissionais tecnicamente semelhantes e ele encontrar um profissional ali que de repente bebe demais ou que fuma, que tem maus hábitos, isso vai ser até perceptível para ele. Né? Então, ou até mesmo assim, a variação de humor, né? Exato. Tem muita gente assim que, o paciente, não sei quem eu vou encontrar, né, ali, né? E os colegas, eles perguntam, Marcos, assim, ó, como eu faço para alcançar aquilo que todo mundo fala sobre valor agregado? Né? Como que você vai agregar valor? Vamos falar agora sobre clínica privada, sobre não perder pacientes, né? A gente sabe que existe aí uma concorrência desenfreada. Então, uma dica para melhorar, para não perder paciente, para atrair os pacientes. Não é a busca apenas técnica, é o desenvolvimento em todos os aspectos da vida, porque o paciente vai perceber isso. Né? Eu sei que é muito difícil falar da gente mesmo, mas eu vou te dar um exemplo bem prático, por exemplo. Toda cirurgia que eu faço, antes da cirurgia, a gente estava falando sobre isso sobre isso hoje, eu faço academia. Né? Porque a academia me coloca num estado de espírito diferente. E eu sei que a minha cirurgia vai ser melhor por causa disso. Exato. Se a cirurgia vai ser melhor, provavelmente o pós-operatório do paciente vai ser melhor, o resultado cirúrgico vai ser melhor. Então, o paciente vai sentir mais confiança no que foi feito. Exato. E você, se em algum momento da sua vida você vai se destacar profissionalmente, talvez esses fatores todos, né, sejam tão importantes quanto a sua busca técnica. Né? Então, existe valor agregado em coisas intangíveis. Né? Então, tem paciente, Marcos, e eu me coloco nesse meio, né, quando eu busco um profissional, eu quero buscar um profissional que ele não seja apenas bom tecnicamente. Eu quero buscar um médico, por exemplo, que ele seja empático, que ele consiga me ouvir, que ele entenda quem eu sou realmente. E se esse profissional faz isso, provavelmente ele tem algumas características que extrapolam aquilo que ele aprendeu na faculdade. Né? Geralmente, quando eu busco um profissional e eu admiro esse profissional, tem mais coisa por trás. Geralmente, esse cara ele busca o desenvolvimento pessoal, mental, espiritual. E é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Eu acho que também assim, o erro sempre é o exagero, né? O equilíbrio é tudo, né? Então assim, eu acho que muitas vezes nessa ânsia de querer, às vezes as pessoas entram num processo assim, eu vou dar um tiro esses próximos anos para depois eu poder relaxar e coisa e tal. Eu acho tão errado esse pensamento, sabe? Porque que nem eu falando com a minha mulher que é psicóloga, né? E uma coisa ela me falou e eu concordo totalmente, assim, a gente tem que gostar da nossa rotina. Exato. Não tem férias no Havaí, não tem férias maravilhosas de 30 dias que vão apagar um ano inteiro ruim. Exato. Né? Então, assim,
tenta fazer com que a tua rotina seja boa. Para tu fazer uma viagem depois, e depois de 15 dias, 10, 12 dias viajando, tu tá querendo voltar para tua rotina. Geralmente é o que acontece. Né? É isso, tem que voltar agora, que horror voltar. Isso é péssimo. Assim, ó, se isso vai te custar um pouco menos de entrada de dinheiro, assim, ó, no final das contas vai fazer perder mais dinheiro, porque tu não vai aguentar ficar muito tempo trabalhando. Né? Eu falo isso de cadeira por quase 40 anos de formado. Assim, ó, como é importante isso, né? Porque vai ter fases que tu vai querer também baixar a bola, mas sempre mantendo a tua rotina boa. Então, é aí que entra. Essa rotina boa faz com que tu entre feliz no consultório, o paciente sente que tu está de boa, que tu está perguntando para ele, está sendo empático, e aí como é que tá as coisas, coisa e tal. E isso faz toda a diferença, né? Porque o que pesa mesmo num tratamento, para o cara fechar um tratamento, são as relações. É como tu falou, o paciente não sabe muito bem se eu for fazer uma prótese sobre dentes, como é que foi meu preparo, né? Sim. Como é que aconteceu, ou se a cirurgia, o implante ficou um pouco diferente daquilo que tu achava, mas como tu lidou com isso, as questões, né? Inclusive nas falhas que possam vir a acontecer. Como tu lida com isso, né? Se aconteceu algum problema na cirurgia, como é que tu está junto com o paciente, está acompanhando, está assim, ó, estamos juntos, né? A gente vamos resolver isso aqui. Não é assim, ó, não, eu fiz, está tudo certo, agora não é problema meu. Não, é uma forma de ser empático com o paciente que ele está passando, né? Mas isso só é possível se tu está curtindo, se tu gosta da tua rotina. Exato. Né? Tu quer voltar para o teu consultório logo, para começar a trabalhar de novo, as férias estavam boas, mas eu quero voltar porque a minha rotina é boa. E a rotina do dentista, né, Marcos, é uma rotina muito desgastante, não apenas física, né? Eu sempre falei, né? Eu acho que a odontologia é uma profissão muito física, exige muito da gente fisicamente. Mas também o psicológico, né? Porque a gente está o tempo inteiro trabalhando com pessoas. Quem nunca teve um paciente difícil? Né? Quem nunca, quase ele que se desentendeu com algum paciente e teve que realmente aturar alguns desaforos. Todo mundo já passou por isso e ainda passa por isso, porque o ser humano é complicado. Né? E tem algumas coisas bem práticas, assim, que eu particularmente percebi no decorrer da minha vida. Não sei se você também, né, Marcos? Mas teve uma época da minha vida que eu me sentia muito desvalorizado, né? Por menos que eu cobrasse do paciente, sempre tinha aquele paciente que reclamava. Então, quer dizer, quando você tem uma postura de desvalorização, você é uma porta aberta para os próprios pacientes te desvalorizarem. Sim. Então, essa busca pela autoestima, ela é muito importante para que você sempre consiga manter uma relação profissional-paciente. Né? Isso não pode ser misturado. Né? Outra questão que eu percebi aí que mudou muito no decorrer da minha vida são esses atendimentos tarde da noite, né? Eu sou de uma geração, Marcos, que quanto mais trabalho, mais valor tinha a pessoa. Então eu cansei de trabalhar até as 10 da noite. É a falta do equilíbrio que eu estava falando. Sábado até as 5 horas da tarde. É a falta de equilíbrio, né? Dores nas costas. Então aquele paciente que diz para você que só pode ser atendido às 7 horas da noite, né? Quem sabe não é o seu paciente. Isso, né? Quem sabe ele não está te dando tanto valor que você deveria, porque ele pega o último horário que ele pode, né? E vai lá e talvez, entre aspas, aí desmereça o seu trabalho. Não estou falando para as pessoas não atenderem depois das 6, porque eu já fiz isso muitos anos. Mas a questão é que eu queria que as pessoas refletissem sobre isso, né? Se você trabalha até tarde da noite, este é um momento que você provavelmente já não está conseguindo dar o seu melhor. Né? E eu acredito que tudo que a gente faz, a gente tem que ter energia para dar o nosso melhor. E outra, né, Salomão, assim, ó, se a pessoa privilegia chegar em casa, curtindo ao fim de tarde ou à noite ali, ficar mais tranquilo, e ele resolve atender até 8, 9 horas da noite, ele começa a pegar um olhar da profissão dele, um olhar ruim. Um olhar ruim. Né? Assim, poxa vida, tá me tirando vida. Um olhar de esforço, exatamente. Esse trabalho tá me tirando vida, né? Exato. E aí essa relação começa a deteriorar entre tua pessoa e aquele trabalho que tu escolheu fazer. E tu escolheu porque tu gostava e tu achava bom. Por isso que eu fui lá no início lá para os alunos. Não é que tu não gosta da profissão, tu não gosta a maneira como tu tá levando a tua profissão. Perfeito. São coisas bem diferentes, né? Então, e o oposto está muito, muito verdadeiro. Por exemplo, tu fez com que o teu trabalho propiciou que tu deu terminou às 4 da tarde e agora tu foi fazer junto com o pessoal, foi fazer uma corrida que tu tanto quer lá para correr, para treinar. Aí, olha só, é o outro olhar, pô, a tua profissão permite fazer isso, né? Tu não está no emprego que tem carteira assinada, mas ele permite tu dar essa quebra, ou viajar, ou no meio da viagem. Então aí tu começa a ter um olhar bom também da profissão, né? Então por isso que é importante isso, né? Qual é a tua visão, o relacionamento
de ti com a tua profissão, né? Se é uma coisa boa, é uma coisa que te dá vida ou te tira a vida. Né? Nossa, perfeitas colocações, Marcos. Gostei muito disso que você falou, né? Se a profissão chega uma hora que tira a tua vida, é que mudanças precisam ser realizadas. E eu te confesso, Marcos, que eu tive que fazer várias dessas mudanças conscientes no decorrer da minha vida. Nunca foi algo muito natural. Sabe? Eu sofria com dores, até que chegava no limite e tinha que tomar uma decisão, e a decisão era realmente acertada. Né? E aquilo que você falou, a nossa profissão não é uma profissão estritamente mecânica, nós não somos robôs. Né? 8 da manhã até as 8 da noite, isso é coisa de robô. Nós somos artesãos, né? A gente precisa estar bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente para dar o nosso melhor para o paciente. Exato. Né? E quando a gente começa a pensar assim, Marcos, eu não sei se aconteceu com você, mas você começa a atrair os pacientes que entendem e respeitam isso. Por quê? Porque eles sabem que esse seu comportamento vai levar a um tratamento superior. Exato. Né? E aí você começa a se conectar com, digamos assim, os melhores pacientes. Né? Quais são os melhores pacientes? São os pacientes que valorizam você. Exatamente. Como eu sempre digo, Marcos, quando eu vou atrás de um profissional, por exemplo, um médico, eu sinto necessidade de buscar para um profissional que eu admire e valorize. Esse é o melhor paciente. É aquele que admira você. Né? E você só atrai esse paciente quando você próprio muda o seu comportamento. É verdade. Isso aí, ele percebe isso, né, no teu semblante, no teu dia a dia. Aquilo ali, se tu tá bem de vida, no equilíbrio de trabalho e vida pessoal, tu consegue atender com mais, né, com mais alegria, com mais empatia, tu não tá com aquela carga, né, e o paciente sente isso. Eu acho muito, isso é muito, e no final das contas o sucesso é isso, né? O sucesso é o conjunto dessas coisas, né? E muitas vezes, até financeiramente, tu tem mais chance de sucesso indo por esse caminho do que abrindo mão de tudo para atender, né? Exato. Não, e Marcos, a gente, querendo ou não, a odontologia é uma profissão muito apaixonante. Né? A gente gosta muito do que a gente faz, a gente gosta de estudar. Eu acho que é apaixonante porque na nossa área principalmente é que a gente vê um resultado que modifica muito a pessoa, né? Exato. E a gente olha aquilo ali e o paciente dá o feedback, às vezes muito emocionado do quanto mudou, né? E isso, puxa vida, né? É diferente como outras profissões que não tem esse feedback, né? Eu fiz esse comentário porque também um professor uma vez falou para mim, né? Muitos profissionais falam isso, né? Existe vida além da odontologia. Sim. Né? E esse fato de existir vida além da odontologia, eu só entendi isso quando eu entendi que essa vida além da odontologia te faz ser um profissional melhor. Né? Porque nós não somos profissionais mecânicos, né? E aí existe aí um leque de possibilidades que se abrem quando a gente começa a nos dar valor como profissionais. Né? Isso aí. Mas, infelizmente, isso vem com o tempo, né, Marcos? Isso vem com o tempo, porque tu vai sofrendo as consequências disso, né? Então, por isso que eu digo, tenta... assim, outra coisa que eu acho importante também é tentar viver dentro daquilo que tu está propondo, assim, não abrindo mão de certas coisas que tu acha importante para a tua vida, cara, e tenta gerenciar um pouco. Assim, não adianta sair, se tu escolher uma profissão que tu tem que chover para cima para, né, atender fim de semana para tentar ganhar aquilo, assim, tá errado isso aí, né? Então, é como tu falou, tenta ver se tu consegue ter pacientes que pode te dar um pouco mais, né, ter um valor agregado maior no tratamento e tu ter o tempo para ti, porque senão não vai aguentar muito tempo assim, né? Isso aí eu acho que fica muito frustrante no final da vida. Eu fico pensando que nem assim, eu não quero botar na mesma panela, assim, mas tem às vezes certos funcionários públicos que tem isso, né? Que ficam contando como se fossem os dias para se aposentar, né? E não é para ser, não estou dizendo que é normal, mas conheço gente que fica assim, não, só me falta 2 anos para me aposentar. Tipo, aí eu vou começar a viver, né? Puxa vida, por que né? não pode levar isso junto, né? Eu entendo que às vezes... Acho que a gente recebeu muitos conceitos errados, né? Na nossa infância, na nossa adolescência. O conceito de aposentadoria, acho que é um conceito muito errado, né? Esse conceito de que algum dia nós vamos nos permitir assentar nessa cadeira de balanço imaginária, né? Até tem um episódio aí, Marcos, pessoal, que aconteceu comigo. Aconteceu há poucos anos, né? Eu até divido aí com as pessoas, pouca gente sabe disso, mas eu passei por um problema bem sério de saúde. Eu tive um problema de deglutição. Eu me lembro. Então, o meu esôfago, eu estava com um problema
é uma doença autoimune, né, que ela se estabeleceu e eu não conseguia mais deglutir os alimentos. Tanto que teve um dia que eu fiz um churrasco e eu não consegui engolir o pedaço de carne e eu tive que fazer uma endoscopia para tirar isso. E eu tive que fazer uma cirurgia. Foi uma cirurgia bastante delicada, foi uma cirurgia até delicada e interessante ao mesmo tempo, foi uma cirurgia robótica. Eu tive que tirar um feixe muscular, né, e era uma coisa muito delicada. E realmente tudo melhorou depois disso, né? E eu lembro, alguns dias depois da cirurgia, quando eu fui engolir e eu consegui, e foi muito emocionante para mim. O valor, né? que você Eu dei um valor para engolir um pedaço de comida. e né? o que os pacientes fazem, né? E aí, naquele momento, eu percebi assim, ó, eu comecei a dar um valor diferente para a vida e eu tomei uma decisão. A decisão foi que eu nunca mais iria me aposentar, né? Então, aposentar de não, agora eu já não preciso fazer mais nada. Não pega. Então, faz o que quer, né? A decisão foi, eu vou dar o meu melhor todos os dias, eu vou ser feliz todos os dias, porque o que eu já tenho já vale ouro. Né? É interessante, né, Salomão, também o que tu experienciou, a mesma coisa que tu proporciona para os pacientes, né? Exato. Né? Exato. Interessante, né? Foi algo semelhante, né? Mas eu digo assim que acho que a doença sempre, se a pessoa sabe aproveitar a oportunidade que a doença traz, né? Ela traz alguma informação ali. Né? Então, essa foi uma informação que eu peguei. Né? Essa valorização das coisas pequenas. E aí faz você mudar as suas concepções sobre tudo, inclusive sobre a própria idade que você tem. O que é a idade? A idade é um número. Né? A idade é um número. Eu comecei agora a praticar corrida, né? Atletismo, depois dos 50 anos. E tenho feito descobertas maravilhosas a respeito disso, a respeito do esporte como um todo. É muito bacana, e tenho percebido o quanto isso me melhora como profissional. E outra coisa também que eu vejo, por exemplo, eu estou passando por uma... Como eu digo, mês que vem, dia 31 de dezembro, eu faço 60 anos. E tu sabe que essa questão do software, né, que estou trabalhando e aprimorando, eu tive que me reinventar de um jeito, assim, foi muito ensinamento nisso, assim, tu começar a estudar a área que não é a tua, ter que olhar de uma forma... Eu fico pensando, né, por que a gente não pode aprender novas coisas, né, depois de um tempo, né? Essa eu acho que as pessoas se engessam, eu já trabalhei com isso, agora vou parar um pouco, vou diminuir, né? Porque não, o se reinventar, ter que estudar de novo uma área nova, isso é muito revigorante. Isso é impressionante, assim, eu me sinto como um estudante. Engenharia mecânica e a parte de software, então, eu só era 0,0 à esquerda, né? Então, eu tive que entender um pouco mais disso, compreender, isso me deixou tão... eu me senti um pouco assim, um adolescencial, assim, meu comportamento de não saber e precisar saber. Então eu digo como é interessante assim, essas pessoas dentro da mesma profissão, tu tentar se reinventar com coisas diferentes, né? Como isso tu também faz um tempo já que tu escolheu a questão do estudo à distância, online, dessas plataformas que tu faz. Como isso te gera também uma necessidade de novos aprendizados, né? E isso que eu acho que é bacana, porque parece que tu está sempre vivo nessa questão de que tu não está vindo para trás, tu não está tipo uma manada que os velhos vão ficando para trás, né? Exato, que não consegue, né? Tu tá se reinventar. É como tu falou do Franciscone, eu acho que também ele era muito por aí, né? Então eu acho que eu estou sentindo isso na pele agora, à beira dos meus 60 anos, eu estou estudando coisas que jamais pensei que ia estudar na vida. Essa inquietude da alma, né, Marcos? Essa inquietude da alma que a gente preserva mesmo depois, né, de já ter tantos anos aí de profissão, eu acho que isso talvez seja um dos segredos da vida, né? Se manter inquieto. Eu te falei, eu tenho feito algumas descobertas aí com relação ao esporte, né, e tudo que tem me proporcionado de benefício, né, no que diz respeito a muitas vezes você até buscar algumas dificuldades no meio do esporte para que você possa fazer uma conexão com a sua vida, para que você saiba superar também as dificuldades no seu dia a dia, né? Então, eu vejo que o esporte também é maravilhoso nesse aspecto. Sabe o que eu acho do esporte? Assim, eu já pratico há bastante tempo também, assim, eu vejo que como ele te cria conexões, né, com as outras pessoas que também estão envolvidas com a mesma atividade que tu tem. Então, parece que existe esse companheirismo, essa cumplicidade, é o termo. Existe uma cumplicidade de quem pratica a mesma coisa e cria essa rede de pessoas, uma rede do bem, assim, né, que te alimentam, né, que
eu acho tão importante isso. Ele vai além disso, né? Ele Exato. vai além do esporte em si, o benefício do esporte dá. Mas a gente abre uma outra porta. A minha mulher fala, quando eu fico cumprimentando as pessoas, a da natação, pô, mas conhece tanta gente de natação? Sim, eu sou da equipe de natação desde o final da década de 90. Então, tantas pessoas eu já conheci do esporte, né? Também que isso é uma coisa bacana, que te deixa das conexões sociais. Eu vi sabe aquele TED, né? Claro. As palestras, né? Eu vi uma palestra de um americano que é de um artigo que é o artigo de estudo longitudinal o maior da história. Que eles pegaram crianças na década de 30, né? E acompanharam essas crianças ao longo da vida, e ainda o estudo continua. Tem 80 anos, alguns participantes que estão vivos ainda, e aí já está trocando. Então, assim, é o estudo mais longevo da história de qualquer análise. E aí ele fala sobre o que na verdade fizeram essas pessoas se tornarem felizes ou não. O que realmente impactou na vida das pessoas que tinham esse sentimento de felicidade e outras que não. Então ele foi vendo assim que foram as conexões, os relacionamentos. As conexões na comunidade, de vida, de família, e não o sucesso. Né? O que seria? A pergunta é que seria o sucesso. Né? O sucesso que foi palpável, esse sucesso que as pessoas que tiveram esse maior número de contatos sociais, de relacionamentos, de comunidade, de família, do que as pessoas que não tiveram. Né? Mesmo tendo mais sucesso financeiramente e tudo mais. Né? Então, isso faz. E o esporte entra nessa, né? Entra nesse contexto assim, de criar essas conexões, criar gente que pensa que também tem a mesma vibração que tu tem, e as amizades. Né? Eu acho assim, excelente. Que bom que tá nessa aí de é uma cachaça. E é interessante, né, Marcos, porque a gente chega em um determinado momento na nossa vida, por exemplo, quando vamos começar a trabalhar agora, nos formamos, a gente vai viver a nossa vida profissional, e muitas vezes a gente abandona muitas coisas que a gente no passado gostava, né? Eu, por exemplo, eu abandonei a natação também, que eu sempre gostei muito. O início da minha jornada profissional foi um início onde eu tive que abandonar muitas coisas. Né? E são coisas que sempre me fizeram muito bem. Então chega uma hora que você aprende que você tem que resgatar isso. Tem que resgatar isso. Então o conselho para os mais novos talvez seja você nunca abandonar. Né? Você nunca abandonar. Porque existe esse pilar de fazer as coisas que você gosta, se é o esporte ou se não é, eu não sei. Mas que seja a leitura, que seja a arte, né? Que sejam coisas que extrapolem a profissão. Mas é importante que você mantenha, para que você mantenha mentalmente saudável. Né? A gente estava falando sobre crescimento profissional. A questão técnica, né? Buscar se especializar, isso é muito importante, mas aí a gente estava falando sobre o equilíbrio, né? E um dos equilíbrios importantes aí é o equilíbrio financeiro. Então, talvez estudar um pouquinho de finanças, aquilo que a gente não aprendeu no colégio, né? Nem na faculdade, estudar um pouquinho de finanças, de orçamento familiar. Né? E não ser tão suscetível ao que a sociedade diz que tem que ter. Exatamente, esse é um outro ponto. Esse é um ponto que eu acho assim, a maior parte da ansiedade das pessoas que carregam, né, mais que depressão é a ansiedade que afeta as pessoas. Né? Perfeito. A ansiedade vem muito disso, né? Porque aí cria essas necessidades impostas, fazem com que aí tem que trabalhar até tarde, sábado até o final da tarde, né? Tem que fazer acontecer por uma necessidade que muitas vezes não era interna, né? Exato. O vizinho trocou de carro, aí tem que trocar de casa, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu sempre achei, Marcos, que isso vinha com o tempo, vinha com a maturidade. Mas eu vejo muitos jovens hoje em dia que já têm essa percepção, sabe? Que, na verdade, a gente precisa viver em sociedade, sem dúvida nenhuma, mas tem muitas influências que a gente sofre que são influências que não são legais. Né? Essa questão da busca efêmera por bens, ou por copiar as pessoas nas redes sociais, ou por querer se enquadrar num contexto, né? Porque nós temos um comportamento muitas vezes de manada. Isso, né? O que um faz, o ser humano é assim, todos os outros vão atrás. Mais uma vez entra aí essa questão do esporte, né? Dessa introspecção, do autoconhecimento, né? Porque realmente não é fácil. Não é fácil quando você entra num ritmo que você trabalha, estuda para agradar aos outros. Né? Esse não é o objetivo. Então a gente tem que fugir disso. Isso, e, mais uma vez, não é fácil. Não é fácil, mas é o segredo da longevidade no trabalho. A gente fala longevidade de vida, não, mas o quanto tempo eu quero trabalhar. Né? E eu vejo tantos jovens já querendo pensar em fazer outra coisa.
largar a odontologia para fazer outra coisa. E talvez foi essa dinâmica que foi errada, né? Que Exato. fez escolhas muitas vezes. Isso é outra coisa que também acontece, assim, às vezes as escolhas não vão do coração, assim, né? Até na profissão também, né? A própria profissão. Tem muita gente que escolhe a profissão por uma vantagem, por uma comodidade. Ou o pai é talvez dentista, ou sei lá, ou já tem um caminho já pavimentado. Mas não, ou é médico, ou tem um comércio, né? Isso, não é uma escolha que veio do coração, mas é uma escolha que veio de uma facilidade de caminho. Né? E eu vejo tão isso errado, assim, porque a gente tem que pensar, eu vejo agora nessa linha de tempo que eu cursei, como não sustentaria por exemplo, meu pai foi procurador de justiça e ele queria muito que eu rodasse na odontologia para fazer direito. E provavelmente eu seguiria a carreira, foi promotor, depois procurador, talvez seguiria a carreira dele. Mas para mim isso ia ser o fim do mundo. Aí ia contar os dias para me aposentar mesmo, né? Senão eu não tenho esse perfil. E a verdade, assim, como é importante isso, né? Eu vejo, eu fico feliz porque eu estou no meio de pessoas que são jovens, que estão se formando, que estão se pós-graduando e estão indo para o mercado. E eu gosto muito, eles vêm falar comigo assim sobre como é que está a vida profissional, como é que é. Eu gosto de passar esses conceitos assim monta uma coisa que tu vai conseguir, vai estar feliz para trabalhar, que a tua rotina seja boa. Não faz, porque tem essa coisa do teu próprio esporte que tu está fazendo. Muitas vezes as pessoas põem na prática, eu falo isso para paciente também, porque às vezes o paciente vem estressado, com dor de ATM, como eu trabalho, minha área é oclusão, às vezes eu vejo essa questão também que envolve dor de ATM. É assim, sabe, eles ficam muito tensos porque eles põem a atividade esportiva, um esporte, por exemplo, na prateleira do lazer. Assim, não, tira da prateleira do lazer. Põe como se fosse um trabalho teu. Perfeito. Né? Assim, poxa vida, vai ver uma corrida de Fórmula 1. O cara a preparação desses caras é absurda, em termos de musculação e tudo, para aguentar aquele tempo, ficar... Por que só um esportista de alto rendimento ele precisa de uma preparação para aquilo e a gente não precisaria, né? Então, exato. A gente faz a mesma coisa, a gente se desgasta o corpo para atender. A gente precisa de uma preparação também, né? Exato. Então eu falo, tira da prateleira do lazer e do hobby do lazer e põe como se fosse parte do seu trabalho. Sim. Abre espaço, não sei como, para o trabalho. Porque eu vejo muito isso, assim, as pessoas acabam ficando tensas por isso. E outra coisa é a seguinte, quando elas começam a fazer, a gente está conversando, né? Quando a gente começa a fazer, aquilo vira imprescindível já, né? Exato. Aí já está aquilo incorporado, aquilo não abre mão. Mas quando deixa de fazer, em seguida já não, aquela vontade desaparece também. Né? Então tem que se policiar para ter esse espaço seu e fazer aquilo que gosta, o esporte, para se sentir bem. Né? A cavidade bucal, né? Essa cavidade limitada de trabalho, ela exige muito, né? Muito. Mesmo na época, quando eu fazia restaurações ainda... Eu lembro que eu já era muito perfeccionista na época e muitas vezes sofria, sabe? Para finalizar, muitas vezes uma simples restauração, mas queria dar o meu melhor, né? Queria buscar tipo, uma perfeição, talvez até que não existia, né? Mas nós fomos treinados para buscar dar o melhor, né? E se a gente não tem essa consciência de que o esporte vai nos favorecer no decorrer da nossa carreira, a gente acaba sofrendo muito, como eu sofri de muitas dores, né? Muitas dores nas costas no passado. Hoje já há muitos anos que não tenho mais dores, né? Inclusive eu optei por essa parte cirúrgica, né? Fiz algumas autodescobertas, né? Na época da faculdade a gente trabalhava sempre sentado, né? E depois no decorrer da profissão acabei indo atrás de alternativas para não abandonar a profissão, né? Primeiro, como eu estava falando para você, comprei aquela bola de pilates, sabe? Para atender, para atender sentado na bola de pilates. Ela tinha umas rodinhas, né? Sim. Mas atendia na bola de pilates. Aí depois, já há muitos anos, descobri o mocho em sela. Trabalhava ali praticamente em pé, mas no mocho em sela. Foi uma grande revolução na minha vida. Aí depois eu descobri as lupas cirúrgicas, né? Onde não precisava ficar mais tão agachado, né? Com o pescoço tão próximo do paciente. E finalmente ali, agora... Falando sobre a minha carreira cirúrgica, né? O que revolucionou também muito a minha postura foi a cadeira cirúrgica, né? Cadeira cirúrgica, onde já há muitos anos eu trabalho em pé,
né? Acho que é a postura ideal para quem faz cirurgias. Sim, né? porque eu acho que movimenta menos a coluna, né? Fica mais. Eu acho que o o próprio movimento, né, que você tem ali, você pode caminhar, você pode mexer o quadril, porque eu não vejo onde a postura ideal é a postura em pé ou a postura que você está sentado. Né? Eu vejo que você ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, aí é que está o problema. Então eu vejo que movimentar o corpo durante o atendimento, né, é uma coisa que vai poupar o corpo. E é isso que eu faço durante o atendimento cirúrgico em pé. Né? Eu estou me movimentando, então o meu corpo está o tempo inteiro ali circulando. Né? Pode se afastar um pouco, pode se relaxar. Né? Eu vejo o médico, assim, o médico sofre muito disso, os cirurgiões, às vezes ficam 12 horas na cirurgia, né? E as cirurgias de casos totais e protocolos bimaxilares são cirurgias que demoram 3, 4 horas, né, Marcos? Isso aí. E uma coisa já que eu tenho o hábito aí há muitos anos, né, e até divido aí com as pessoas, são massagens, né? Massagens semanais colaboram bastante também com a vida do dentista. E o tônus muscular em si, né? Porque existe, tu tá com 51, né? Essa, né? Exato. A perda muscular começa a cair, assim, entrar num grau mais exponencial, né? Então, assim, eu tenho um personal que fala, um amigo meu, ele é coordenador de natação lá do clube, e fala assim: Marcos, na tua idade, velho, tu tem que lutar contra a perda de força muscular. Então, assim, cara, tu trabalha de força, esquece resistência, tu tá na água nadando, faz resistência. Aqui é força, então, cara, é muito peso e pouca repetição para tu segurar essa perda muscular que ela vem com o tempo, né? E outra que vi recentemente aqui um estudo que mostrou que sempre a parte cognitiva, né, o processo demencial, ele altera, né, o equilíbrio, a caminhada dos idosos, né? Mas tem o inverso também, é o contrário, assim, a perda de massa muscular aumenta, diminui a capacidade do cérebro de se regenerar e tudo mais. Sobre musculatura das pernas, né? Então assim, poxa, tem uma relação com demência, mas né? o inverso, né? Então, é isso, manter. Só que para isso tu precisa abrir esse espaço, né, dentro do teu dia a dia, né? E as pessoas têm que se dar conta que isso assim, não adianta querer não ter isso, não dá esse olhar, né? Exato. Olhar para a saúde tem que ser. E são escolhas, né, Marcos? São escolhas. E aí eu pergunto, será que tu vai ficar mais pobre ou menos rico se abrir espaço no teu dia a dia para isso? Mas eu faço uma associação, então, não apenas com o nosso bem-estar, Marcos, mas eu ainda bato na tecla do que faz o paciente escolher você como profissional. Né? Hoje eu tenho convicção de que eu me transformei num profissional melhor por causa dessas atitudes com relação na busca pelo meu bem-estar, o esporte, e esse autocuidado também, né? Como eu falei para você, eu tomo muito cuidado, eu praticamente eu não bebo bebida alcoólica, praticamente, né? Talvez uma taça de vinho de vez em quando, mas eu nunca tomo nada 24 horas antes de uma cirurgia, por exemplo, porque eu quero que o meu estado ali cognitivo esteja no meu 100%. Né? Então, antes da cirurgia, 24 horas antes, nunca tomo nada, nem um gole de nada, absolutamente nada. Sempre atividade física antes da cirurgia, no mesmo dia, mas antes da cirurgia. Né? Geralmente aí musculação, ou natação, ou corrida. E certamente as minhas cirurgias são melhores por causa disso. Porque tu alerta o teu foco, né? Aí o foco, tantos detalhes existem num procedimento como esse, que às vezes se tá com foco desviado por algum motivo, ou beber, ou tá cansado. É justamente a busca pelo hiperfoco, né? Tanto que na hora da cirurgia também outra recomendação que eu faço para minha equipe é nunca me interromper. Né? Se não houver uma doença ou morte familiar, ninguém nunca me interrompe. Por quê? Porque eu gosto de entrar naquele estado de flow ali, né? Que você está 100% imerso naquele procedimento. Eu acho, Marcos, que isso, inclusive, é até um respeito que você tem pelo paciente. Claro. Né? Um respeito pela escolha que ele teve dentre milhares de profissionais que ele escolheu. Né? E, Marcos, posso afirmar para você que isso acaba... Né? Você percebe isso, né, Marcos? Você é um profissional aí de sucesso, que isso acaba se transformando numa bola de neve. Claro. Né? Tudo é energia, né? Os resultados... eu acho que nem encontrar nesse aspecto, né? Mas realmente tudo é energia. Você acaba atraindo os pacientes que valorizam esse seu tipo de comportamento. Então você vê que a gente está falando de odontologia aqui? Sim, mas a gente está falando sobre temas que poucas pessoas falam sobre isso. Né? Então quando alguma pessoa, algum jovem, né, ou alguma pessoa que já está há muitos anos na profissão, ela vem reclamar da profissão, eu nunca trato da profissão em si. Eu trato do comportamento dela.
né? Então existem vários relatos de profissionais que estavam indo muito mal profissionalmente e eles mudaram, né? Ou a pessoa foi fazer um curso, ou a pessoa começou a fazer academia, ou a pessoa começou a correr, ou a pessoa começou a fazer alguma outra coisa que lhe gerasse muito benefício no seu próprio desenvolvimento pessoal, né? Então, tem um autor muito famoso que eu gosto dele, Marcos Naconeci, que é o Brian Tracy. E ele tem uma frase que ele diz que o sucesso não é algo que você persegue, né? É algo que vem até você pela pessoa que você se torna. Interessante. Olha que interessante, legal, né? E eu acredito muito nisso, né? A lei da atração, né? Que a gente acaba atraindo, né? Atraindo as coisas de acordo com o nosso comportamento. Com esse estar bem internamente, ele tem um poder de atração, né? Para tudo, né? Até para amizades, para tudo, né? Acaba estando bem, tu acaba atraindo as pessoas legais, tu acaba tendo os pacientes legais. Exato. Né? Ô Marcos, mas você estava me falando aí sobre essa questão, né? De você estar com 60 anos aí e que você tá revigorado, né? Com esses seus novos projetos. Você acabou de me falar desse projeto aí do software, né? Então, nós dois somos apaixonados pelas reabilitações totais sem enxertos. Você já está há muitos anos aí, principalmente na parte protética, né? Isso. E eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas aí sobre esse software revolucionário, né? Que me chamou muito a atenção, onde você consegue planejar o caso, né? Do ponto de vista biomecânico, para que as próteses tenham mais longevidade. Explica um pouquinho pra gente isso. Então, acho que tudo começou, a minha tese de doutorado, que terminei em 2007. Foi naquela época ali do próprio do Paulo Malloy, até ele olhou a minha tese antes de ser publicada, lá em Campinas, na clínica do Reginaldo. E porque o que aconteceu? O Paulo Malloy, ele estava com um acompanhamento clínico, né, do protocolo ONFOR, mas tinha naquela época, Salomão, que tinha essa questão que envolvia, hoje está muito claro, né? É óbvio, até eu expliquei naquela minha primeira aula, tinha essa questão da perda óssea na região distal dos implantes inclinados, que é, né, como é os dentes, como eu falei também na aula, que a biomecânica ela foi importada da prótese sob dente, né? Então a gente, quando começou a implantodontia, tinha muito receio, porque o implante ele veio de uma experiência errada com os implantes agulhados anteriormente, né? Aí depois que surgiu os implantes, muita gente ficou pé atrás, né? No início, assim. Então eu achava, olha, implante inclinado, só 4 implantes. E aí o Paulo Malloy começou a apresentar um acompanhamento que mostrava que a perda óssea não existia no implante inclinado. E eu fiz esse ensaio mecânico lá na engenharia mecânica da Federal do Rio Grande do Sul, mostrando que esse tipo de comportamento de uma prótese protocolo, mesmo carregamento em cantilever, o osso em distal ele não tinha mais tensão, porque não tinha essa flexão. A prótese era um ponto de apoio, mas não gerava uma tendência de desabale. Coisa. Então, aí foi publicado, então tudo isso aí, né? O pessoal do GRAN usou bastante assim, né? Ali o Abílio, o Maurício também começaram a usar o trabalho como um embasamento para a técnica ONFOR, que dava certo, que naquela época era muito contestada, né? No início dos anos 2000. E então isso me mexeu assim, eu sempre gostei de engenharia, sempre fui dessa área assim, né? Até eu pensei quando eu fui fazer vestibular, eu fiquei na dúvida entre engenharia mecânica e odontologia. E aí acabou agora unindo tudo, né? Mas eu sempre gostei dessa área de engenharia. Por isso que eu fui fazer esse meu trabalho, minha tese de doutorado. E então foi sempre surgindo essa curiosidade, e foi na pandemia que eu pensei assim, né? Eu tive umas aulas eu pedi umas aulas contratei uma professora de engenharia civil para dar aula de cálculo estrutural para entender um pouco. Eu queria saber, já que eu estou me metido nessa área, eu quero aprender um pouco mais sobre isso. E aí eu fui vendo e vi que ela me disse que tem software na engenharia que faz tipos de análise, né? E eu pensei, puxa vida, quem sabe não a gente fazia tudo essa coisa biomecânica também num software que analisasse aquele caso específico, né? Que eu queria saber, e não um conceito geral. E daí surgiu, eu conheci um engenheiro mecânico, que era um amigo de um engenheiro de software, que trabalhavam mais ou menos juntos. E a gente foi desenvolvendo essa plataforma. É muito desafiador isso, de criar, né, a partir da minha tese foi criado esse modelo de comportamento de uma prótese sob implante. E a gente foi se desenvolvendo para ver termos de fadiga, como essa situação, uma análise estrutural, para saber, primeiro uma análise de como é que se fazia
estruturalmente e sobre carregamento em termos de fadiga, o quanto essa prótese aguentaria naquela situação, se estaria ok ou não, ou estaria o sistema de suporte não estaria bem para aguentar uma sequência longa, né, em termos de fadiga. Então isso foi nascendo, foi depurando, foi refinando, e aí recentemente a gente lançou, agora está a venda, né, é a assinatura mensal, para ajudar o dentista. Então, eu gosto do slogan do software, que é o SPPA, que é em inglês a sigla, mas é o Assistente de Planejamento Protético Estrutural. Quando eu bolei esse nome, eu queria justamente isso. Não quero saber sobre a questão do implante e perda óssea, não. É a questão protética estrutural, se está estável ou não. Por isso que é essa sigla. E aí o slogan, eu gosto muito dela, que é uma ferramenta de engenharia para dentistas. Né? É isso que eu acho que é o norte que a gente deveria ter, porque como eu disse na tua aula aqui, que eu dei hoje de manhã, poxa, se o engenheiro, para qualquer modelo construtivo, ele se utiliza de cálculos estruturais, por que não nós? Né? Que a gente faz a mesma coisa, a gente instala os implantes num terreno, a gente faz as fundações num terreno e cria uma obra em cima. É exatamente isso que a gente faz. Né? E para isso a gente, não, é na base da minha experiência, conceitos gerais, mas olha, eu tenho visto que dá certo a troca de experiência um com o outro, mas nada palpável de... Eu sei que tem outros fatores, Salomão, que influenciam no sucesso de uma prótese. É só vindo da fundição, uma peça que ela ficou empenada, ela vai entrar tensa e aqueles parafusos vão fraturar pela tensão do sistema e não, né, mais com a mastigação. Mas alguma que dissesse assim, um sinal verde ou vermelho para aquilo ali, isso aqui não está bem. Ou está bem estruturado para receber a carga. Entendi. Então essa é a ideia que eu fiquei muito orgulhoso de ter nascido, que ainda tem um passo gigante para dar, que vai ser dado, que hoje o software ele é parametrizado, ou seja, tu põe as informações lá, tipo de arcada, desenho da arcada, tu vai mais ou menos definir arco quadrado, afilado, arredondado. Mas a próxima etapa do software é a exportação do arquivo DICOM, né, da tomografia tridimensional, mais o STL, onde vai estar a prótese desenhada, e aí vai ser exportado para dentro do sistema e ele vai analisar aquelas situações, aí sim, é do paciente real ali mesmo. Né? Então, eu acho que ele vai dar assim, uma luz muito grande para a gente, o que não tinha, né? Na verdade, não existia. O dentista perguntava, sabia se isso pode, parece que não é. Então, isso que eu acho que estava faltando, Salomão. Isso que criou essa ideia aí, que eu estou muito feliz, por isso que eu estou eufórico, assim, me reinventando, estudando isso, porque acredito muito que isso aí vai ser uma coisa muito corriqueira no futuro próximo. Até porque todos nós dentistas, né, Marcos, a gente, quando realiza as próteses tipo protocolo, todos nós temos problemas, essa é a verdade. Né? Esporadicamente existem as quebras de dentes, claro. Existem as fraturas até, biomecanicamente, se o sistema não está estável, de repente você vai ter fratura de parafuso ou afrouxamento de mini pilar. Exatamente. E até hoje, como acontece, Marcos, muito, né? E até hoje a gente se baseia por um conhecimento que muitas vezes até você mesmo nos passou aqui no Brasil, né, sobre ali a questão dos 15 milímetros permitidos na região posterior, mas a gente sabe que vai ter ainda uma correlação com os implantes da região anterior, a proximidade desses implantes. Então esse software, na verdade, veio preencher aí essa lacuna, né, que a gente tinha sobre qual vai ser a longevidade dessa prótese. Essa é a ideia. E eu acho que isso vai... Claro que sim, existe... O ser humano, ele não é parametrizado assim, né, como a gente gostaria que fosse. Né? Os próprios estudos de carga máxima de mordida, carga fisiológica, são estudos que têm médias muito discrepantes, de um padrão alto. Né? Porque, claro, cada sistema de leitura já muda, né, as cargas. Né? Mas assim, existe uma forma de a gente mais ou menos fazer médias de forças máximas e forças fisiológicas, forças da mastigação, né, juntamente com as frequências, dentro desse pacote de dados que a gente põe no sistema, junto com todos os desenhos técnicos dos componentes, toda, né, a parte que envolve o sistema de suporte, que são as uniões parafusadas. Essas que fraturam. Né? Antes de fraturar, assim, até pode acontecer uma falha na estrutura protética, na barra, né? Mas o que mais pega é como se fosse um fusível, né? O que queima primeiro são aquelas uniões parafusadas, tanto do cilindro como do mini pilar.
Então, ali que é o calcanhar de Aquiles do sistema. Por isso que eu vejo que eu acho tão importante assim, se o dentista tem um pouco mais de segurança nisso e passar essa segurança pro paciente também. Olha, o que eu estou planejando, eu coloquei no software de análise estrutural, ele está dando que vai dar ok. Tá bem planejado. É legal, né, Marcos? Porque, inclusive, o seu software ele estabelece até uma relação com o antagonista, né? E eu acho extremamente interessante. Há um tempo atrás, eu estava realizando um caso, Marcos, onde eu estava reabilitando uma maxila total, né? E esse arco era um arco bastante aberto e o paciente tinha osso ainda em região de primeiro premolar, mas a região anterior estava extremamente atrófica, né? Então a reabsorção ali vertical tinha sido bastante grande e praticamente esse arco foi possível instalar 4 implantes, mas esses 4 implantes ficaram praticamente em linha. Né? Então hoje eu fico pensando, se eu tivesse colocado esse caso dentro do software, talvez ele me desse uma luz, se isso iria me gerar algum problema no futuro ou não. E tu terminou como o caso? Não, esse caso é um caso que eu reabilitei a paciente, ela está sob controle. Faz tempo já. É uma paciente de um porte pequeno, né? É baixo o poder mastigatório, com um antagonista, né? Uma prótese móvel como antagonista. Então o caso se mantém estável talvez por causa desses fatores. Né? Pode ser. Se for uma prótese móvel bilateral, assim, extremo livre, né? Sim. Mas eu digo assim, esse julgamento clínico... É um julgamento clínico que o software talvez vá colaborar, né? Que não tira o julgamento clínico, né? Isso que é importante saber. Né? Assim, ele vai te dar uma luz numa coisa que não existia. Agora, assim, aquele paciente que eu conheço, né? Eu posso ir adiante ou não posso, né? Sim. Eu tenho que ter mais cuidado, pé atrás, ele tem hábitos ruins, ele tem né, parafunções que vai me fazer, eu tenho que dar uma margem de segurança maior ou não. Um paciente, como tu disse, um paciente que de repente, ou assim, por exemplo, os implantes foram colocados no teu caso, não tinha opção, né? Vamos pensar assim, estão em linhas mesmo, quem sabe de repente, né, como eu falei na aula assim, fazer uma prótese um pouquinho mais curta, tira os premolares para não ficar, né? Talvez aí também evita problemas futuros, né? O arco reduzido, né? Ele é uma possibilidade. Não gosto muito de retratar essa possibilidade nas minhas aulas, né? Eu acho que isso é uma exceção, né? A exceção da exceção para não virar um hábito. Mas eu só retratei um exemplo, né? De que realmente a gente tem situações desafiadoras no nosso dia a dia. Né? Muitas vezes cabe 4 implantes, mas a distribuição desses implantes também é importante para a longevidade da prótese. Porque minha prótese está caindo o tempo inteiro, quebrando o tempo inteiro. Sempre vai ter uma razão, né? Sempre vai ter um motivo para isso, né? E outra, né? Assim, aquela coisa, o paciente tem muito essa coisa, tem um trabalho, foi colocado no trabalho, ele confia naquilo ali. Né? Ele quer se sentir seguro. E se ele vai lá, está viajando, aí começa, a prótese afrouxou porque os parafusos estouraram. Primeiro ele perdeu a confiança já, assim, né? Mesmo que troca os parafusos e acaba estourando de novo. Ele assim, não confio mais nessa prótese. Né? Exato. E outra coisa também, serve para o próximo dentista que for, por exemplo, se ele for trocar de dentista para refazer. Ele diz, vou sair de lá porque o fulano não foi bem, está fraturando, coisa e tal. Não adianta, ele pode ir para qualquer um, pode ir contigo, comigo, ele vai continuar fraturando dentro daquele modelo. Exato. Né? Então também é uma forma daquele outro, o novo dentista se precaver, assim, olha, o que está acontecendo aqui, eu botei no software que está estruturalmente não está estável, né? Mecanicamente não está estável. Então é por isso que está dando essas fraturas, porque senão teria que ter uma outro tipo de abordagem. Senão vamos fazer ou botar mais um implante ou vamos fazer uma prótese bem reduzida, mas ele dá essa luz que até então não tinha, né? Eu acho incrível não ter tido antes. Porque a gente faz um trabalho de engenharia, Salomão, pura engenharia. Até a engenharia de solo a gente entende, né? Que é o nosso solo, é o osso, né? Como é que o pessoal faz para achar o software hoje em dia, Marcos? Ele é um software que está à venda? Tem algum site que as pessoas possam procurar? É um software que ele está à venda por assinatura, um valor bem acessível. Eu quero que tenha uma abrangência grande dessa plataforma, né, que as pessoas comecem a ter esse hábito de ter. Então, por isso que a minha preocupação não foi agora que seja... que divulgue, por isso que os valores são bem acessíveis mesmo, para ser bem divulgado, as pessoas terem essa prática no seu dia a dia. O site, o sppaimplantology.com. Ali ele vai ter
todas as informações que o software, a parte de também embasamento científico, de tudo que compõe o software. E é um software de assinatura mensal. Então, é tranquilo. É como se fosse um Netflix, por exemplo. Né? Então, assina e está ali disponível. Tem os tutoriais também ali dentro do software. Como é que se planeja o caso, como é que se refina, se muda de posição de implante, todos, né? E também tem contato ali dentro da plataforma, contato para a gente, se o paciente quiser, ou o profissional quiser, não souber de alguma coisa, ele também tem um retorno disso aí. Então, espero que as pessoas curtam e usam bastante. Certamente irão curtir, Marcos. Bom, Marcos, a gente está chegando ao fim do nosso podcast aqui. Primeiro quero te agradecer mais uma vez, né, por você ter vindo aí na Osteto Academy, nossa plataforma de treinamentos aí, ministrar aulas brilhantes aí de biomecânica. E queria que você me contasse um pouquinho aí para final do ano, quais são os projetos, se tem projeto para final do ano ou 2025. Sei que você tem os teus cursos presenciais, né? Os seus cursos são as especializações, os treinamentos. Queria que você comentasse um pouquinho aí, divulgasse os seus treinamentos para quem tem interesse. Pois então, a gente tá conversando isso no almoço, né? De que a ideia realmente, assim, eu penso com carinho junto com o software, também fazer um treinamento, assim, tipo, alguma coisa que envolva uma mentoria, assim, para as pessoas saberem como lidar, né? Eu tenho meu curso de especialização na ABO do Rio Grande do Sul, de implantodontia, e também eu dou aula no curso de especialização de implantodontia da UBRA lá de Canoas. Mas assim, eu gostaria de abranger mais assim, essa questão que envolve esses planejamentos que dê estabilidade para das próteses, dos trabalhos que os pacientes querem ter. Infelizmente, né? Infelizmente a implantodontia não é que nem a harmonização facial, que tudo é feito para durar 6 meses só, né? No nosso caso não, né? Então, exato. A durabilidade, né? Que o paciente busca uma longevidade dos trabalhos. Então, a gente tem um caminho muito grande aí. Eu acho que eu comentei contigo também que, como eu estou dentro da engenharia, a gente faz os ensaios mecânicos para validar os valores do software. Eu fiquei impressionado assim, que a engenharia também, o estudo de fadiga é uma coisa muito nova na engenharia, e isso me deixou assim, puxa, se é nova na engenharia, na odontologia, então nem se fala, né? Você é um precursor. É muito mais novo, né? E talvez ir mais por esse campo aí mesmo, né? De estudar a fadiga, de estudar que os trabalhos fiquem mais estáveis ao longo do tempo, por mais tempo, né? Legal. Bom, gente, olha só, sigam o Marcos Naconeci, né? Então, o Marcos Naconeci, ele tem a prótese na veia, né? É um apaixonado por reabilitações totais também, principalmente com relação à parte protética. Muitas novidades vêm aí, né, do Naconeci com relação à mentoria que ele dá para os alunos, né, os alunos que buscam as reabilitações protéticas com excelência, com segurança, com longevidade, né? Esse software do Marcos aí faz parte da mentoria dele. Então, como é que as pessoas te acham, Marcos, nas redes sociais? Então, eu tenho além da minha página do Instagram, que é Marcos Naconeci, @MarcosNaconeci, eu tenho uma página que é muito interessante, que eu acho que todo mundo puder, é um fórum que eu coloco para discutir biomecânica. Então, ali coloco casos clínicos, e tudo que se envolve biomecânica, que é o Biomecânica na Implantodontia. @biomecânica na implantodontia. Então ali tem tudo, né? E também assim, a página do SPPA, que também ali tem as informações das coisas que acontecem. Mas esse fórum da biomecânica da implantodontia foi sempre uma vontade minha de ter um lugar assim para discussão de coisas que envolvem biomecânica, né? Que é a minha paixão. E me segue ali também na minha Marcos Naconeci no Instagram. Do Instagram. @Marcos Naconeci. Beleza. Gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse podcast aí com o meu grande amigo Marcos Naconeci. Obrigado pelo convite. Mais um OstetoCast aí, trazendo, acho que o que existe de não o melhor, né? Mas pontos de vista de grandes profissionais vindo aqui para falar o que eles pensam sobre odontologia, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, para que a gente possa engrandecer a nossa profissão, de certa forma incentivar e motivar os colegas e trabalhar com esse espírito de união, né? Uma união que a odontologia carece, né? Essa união que talvez tenha sido perdida no passado. A gente cria esse tipo de movimento, esse tipo de podcast, justamente para que a gente possa colocar a odontologia no patamar que ela merece, que é no mais alto patamar aí de todas as profissões existentes.
Marcão, muito obrigado mais uma vez aí. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui, adorei dar essas aulas, adorei conhecer aqui o pessoal. Legal. Pessoal, até o próximo Ostetocast então. Um abraço. Um abraço.